9. Lucas 18, versículo 9. Founder, faz um favor para mim, liga pro seu irmão. Liga pro Fábio e fala para ele vir para a igreja agora. E se tiver dinheiro, eu te autorizo você ir lá buscar ele. Porque do jeito eu não aceito esse tipo de coisa. Lucas 18, acharam? 9, diz assim: E disse também esta parábola aos que confiavam em si, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos, ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, leia comigo, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será, e qualquer que a si mesmo se humilha será. Até aí, segura aí. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, que é tão poderosa. Tua palavra é tão poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito, capaz de entrar, as Escrituras, entrar dentro do nosso coração e nos transformar. Fala conosco através de tua palavra, e que a tua presença possa constranger o nosso coração, e que o teu Espírito possa ministrar-nos conforme o teu querer e a tua vontade, que todo valente seja amarrado no abismo, e que seja cancelado todo e qualquer tipo de movimentação desnecessária. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Enche-nos da sua presença. Que a minha carne caia por terra e somente o teu Espírito fale neste lugar. Unge-nos conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém?
Pode ser sentar. Não, fique, pode ficar. Eu vou tirar você do culto. Deixar de ser abençoado por causa dos outros. Nós começamos hoje uma série de mensagens falando sobre orgulho. O orgulho é o pior sentimento, é o pior laço que é o que pode acontecer na vida de uma pessoa. Orgulho. O orgulho, ele faz parte, é a porta de entrada para todos os outros pecados. O orgulho é aquele pecado que fica enraizado, escondido e que é o principal fator da queda de muitas pessoas. Então, o orgulho, ele é o pressuposto de toda queda de toda pessoa. Então, toda queda vem e nasce através do orgulho. Por isso, você pode olhar para a vida de Jesus e não encontrar nada de orgulho. A palavra vai nos mostrar e vai nos dar entendimento de que aquele que quis se exaltar, aquele que quis se elevar até o mais alto céus, e como diz em Isaías 14, quis ser semelhante ao Altíssimo, ele se precipitou na pior de todas as quedas. Mas aquele que se humilhou e se tornou em forma de homem, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque Ele se humilhou para descer. E nós devemos nos humilhar para subir. Porque Ele estava no céu, estava na sua glória e se humilhou, se fez homem, se esvaziou para descer, e nós devemos nos humilhar para que o Senhor possa, no dia e na hora exata, no dia em que nós completarmos a nossa carreira, nos levar para a eternidade. Então, o orgulho é a porta de entrada. Fala assim, o orgulho é a porta de entrada para tudo o que há de mais ruim. Por quê? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Dar início, eu queria falar um pouco sobre o orgulho da santidade. Parece ser meio contraditório, né? Mas não é. Porque é possível sentir orgulho até mesmo em ser santo. Satanás, olha o jeito que ele foi criado, ele era querubim da guarda. Em Ezequiel 28 descreve as características de como ele foi criado. Ele era um ser santo, sim ou não? Era. Havia defeito nele como quando Deus o criou? Não. Não havia. E ele se orgulhou pela sua beleza, pela maneira perfeita, pela sua perfeição, da maneira que ele foi criada. Só que isso encheu o coração dele de orgulho, a ponto dele achar que ele era invulnerável, que ele era intocável, e que por causa da maneira como ele era, que havia sido perfeito, ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. E poderia usurpar, poderia ser aquilo que ele não foi chamado para ser. Então, é possível sim sentir orgulho.
pela santidade, pela maneira, pelos atributos que temos. E isso é a queda, a pior de todas as quedas que alguém pode ter. Eu já vi isso centenas de vezes, inclusive na minha própria vida. Na minha própria vida. O orgulho da santidade é um dos piores que pode exercer. Eu já provei do gosto amargo disso, porque é horrível. É horrível. E o gosto amargo não é do Evangelho. Porque o Evangelho é remédio, é remédio. O Evangelho é um remédio que te sara, que nos sara. O problema é quando você bebe veneno, que te leva à morte. O orgulho é um veneno que corrói, que destrói tudo aquilo que há de mais precioso. Então, o orgulho da santidade religioso pode levar alguém à queda de forma gradativa. Porque alguém que se garante nas cerimônias, nos rituais, na maneira como ele se comporta diante das pessoas, e que ele tem aquilo que os pecadores ou que outras pessoas não têm, que ele tem atributos que ele pensa, e ele tem atributos que outras pessoas não têm, e ele se sente superior por causa disso. Então, aquele publicano, aquele fariseu, ele, aquilo ali na própria parábola que Jesus conta, mostra a verdadeira característica e o caráter de um religioso. Porque o religioso, a diferença está de que eu ser santo para Deus, eu ser santo e buscar a santificação, buscar a minha vida com Deus, buscar ser transformado pelo comportamento, no meu comportamento, e ser santo. Mas aquele fariseu, ele era santo, ele era aparentemente santo, né? Aparentemente seguia os rituais, as cerimônias religiosas, mas não para Deus, não para agradar a Deus, não para glorificar o nome do Senhor, mas para Ele mesmo. E aí é que está a grande queda. Quando atributos que eu tenho e que eu tenho para esfregar na cara das pessoas e dizer eu sou melhor do que você, por causa dos atributos que eu tenho. Certo? Só que aí é que está o grande segredo. Ele se coloca numa condição de superioridade. Tanto é que ele fala, eu não sou, graças te dou. Porque eu não sou como os adúlteros, os injustos, os roubadores, e nem como esse publicano. Nem como esse publicano. Certo? Só que diferente da humildade, a humildade nos faz muitas vezes se colocar numa condição submissa para servir o meu próximo, para servir as pessoas. A exemplo de como Jesus foi enviado para servir, a ponto de servir com o seu próprio corpo no madeiro, derramando o seu sangue, servindo o seu próprio sangue para redimir-nos dos pecados, para salvar a humanidade. O orgulho religioso despreza quem não está no mesmo nível espiritual do que ele. Despreza quem é pecador e está lá fora.
Só que ele não se atenta, e porque tem muito orgulho dentro de si, ele não se atenta que, na verdade, esses atributos que ele tem, ou que ele deveria ter, na verdade, tudo isso é obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá os atributos, os talentos, as habilidades, os dons para cada um de nós. Não é para eu me sentir superior a ninguém, não é para eu me colocar numa condição superior, de superioridade, não é para eu me achar e me colocar num nível superior e desprezar as pessoas, é pelo contrário, é para que eu possa usar isso como instrumento para salvar aquele que está perdido, para salvar aquele que está nas mãos do diabo. Então, o orgulho da santidade é o pior de todos. Por isso que eu começo com ele hoje, inclusive. Porque é um orgulho oculto, em que as pessoas acham que o fato de elas estarem na igreja, elas estão como é que se diz? Blindadas, né? Elas estão no nível superior. Se colocam numa condição e despreza as pessoas, como aquele fariseu fez. Certo? Então, só que o que acontece? Aquilo que eu falei. O religioso, ele está preso nas cerimônias, nos rituais, e ele faz tudo aquilo certinho. Só que aí é que está o grande problema. E aí é que a religiosidade não pode salvar ninguém. O grande exemplo disso é que quando Judas, ele sentiu a culpa dentro dele, não sentiu? Ele pegou aquelas moedas e ele meio que caiu em si. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele não caiu em si? Só que ao invés de ter corrido para Jesus, ele correu para a religião. E a religião não pode, nem tem poder para salvar ninguém. Se ele tivesse corrido para Jesus, o que ele teria ouvido? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pedro, apesar de ter negado Jesus, ele não foi constrangido pela culpa que ele sentia. Ele não foi constrangido porque o galo cantou e ele negou a terceira vez. Por que ele foi constrangido? Ele foi constrangido não foi por nada disso. Ele foi constrangido porque na terceira vez que ele negou, o galo cantou e quem olhou para ele firmemente, na cara dele? Jesus. E aquele olhar, ele despertou e ele entendeu e foi constrangido por aquele olhar. Porque ele entendeu que, na verdade, o que ele pensava que ele era, na verdade, ele não era nada. O orgulho de dizer, não, que é isso? E agora há pouco mesmo, eu recebi a revelação do Pai. O Senhor mesmo disse que nem foi carne nem sangue que te revelou, que me revelou. Foi o Pai que está no céu. Eu sou top, Jesus. Foi o Pai que me revelou. Poderia ter revelado para todos os outros discípulos, mas revelou para mim. Revelou para mim, poxa. O Senhor falou aí mesmo que eu sou pedra, sobre essa pedra ficarei na minha igreja. Sou eu. Eu sou topzera. Oh. Não, que isso? Tenha piedade de ti mesmo. Para trás de mim, Satanás. Não, que isso? Até para a morte nós vamos contigo. Ah, é? Pedro, você ainda vai me negar hoje 3 vezes. Antes que o galo cante. Não, que negar eu? Você não viu o que eu acabei de falar? O Pai revelou a mim sobre o Senhor. Orgulho da santidade. Orgulho
dos atributos, orgulho de ser espiritual. Não, que isso? Quando chegou na hora certa, o que aconteceu? Negou. Jesus olhou para ele e ele despertou. Por que ele chorou amargamente? Porque aquele choro amargo é o orgulho que trouxe a queda, que desbancou tudo aquilo que você havia, tudo aquilo que é construído debaixo com o fundamento do orgulho pode desmoronar a qualquer momento. E vai desmoronar. Tudo aquilo que ele havia construído debaixo daquilo que ele pensava que ele... Porque nem Pedro mesmo se conhecia, mas Jesus o conhecia. Tudo foi desmoronado. E aquilo que ele pensava que ele era, aquilo que ele pensava que jamais ele faria, caiu por terra completamente. E por isso que ele chorou amargamente. Ele bebeu aquela coisa amarga na boca, sabe? Aquilo que eu pensava, é mais ou menos assim, aquilo que eu pensava que eu era, que eu acontecia, que eu fazia, na verdade não sou nada. Então, a diferença do orgulhoso e do orgulho da santificação é que eles pegam e eles aprendem as regras, os comportamentos, que na cabeça dele aquilo é o certo. E segundo os padrões, regras, por uma obrigação doutrinária. Então ele olha aquilo e ele tem por obrigação, não por constrangimento. Não porque o Espírito Santo ministrou no seu íntimo e ele foi constrangido pelo Espírito Santo a mudar a sua conduta, a andar de um jeito diferente, a mudar a sua mente e pensar de forma diferente. É uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa é uma moça não andar de roupa indecente, ainda mais no frio que está agora. Não andar com uma roupa indecente, porque uma irmã da igreja falou, você não pode vir assim porque igreja? E pesar a mão, porque a religião sempre vai... Não existe outra forma de ensinar, existe a forma pesada. Sempre a religião vai colocar um peso sobre as pessoas. Esse é o jeito que a religião sabe ensinar. Outra coisa é ela estar em casa e tempo vai, tempo vem. Um dia ela vai se arrumar, se trocar, e ela põe aquela roupa e ela se olha no espelho e de repente soa um alarme. O Espírito Santo ministra o coração dela e diz assim, você não acha que essa roupa está muito curta, não? Você não acha que essa roupa está muito marcada, marcando seu corpo? Aí o Espírito Santo pergunta, começa a fazer várias perguntas, né? Quem nunca fez? Quem nunca foi constrangido pelo Espírito Santo? Porque ele faz perguntas. Por que você está usando essa roupa? Por que você quer que o seu corpo fique marcado desse jeito? Por que você está indo para essa caverna? Por que você está indo falando desse jeito pesado com as pessoas? Por que você está se sentindo superior às pessoas só porque você aprendeu meia dúzia de versículos? Por que você está se sentindo superior, apontando o dedo e colocando um peso que nem você tem condições de carregar? É assim que a religião faz. Por outro lado, é assim que o Espírito Santo nos ensina, fazendo perguntas e questionando os nossos comportamentos. Então, é chegado um tempo de nós deixarmos e abandonarmos o orgulho da santidade. Se nós somos santos, não fomos nós que produzimos essa santidade em nós. Se nós somos santos e temos alguma pureza dentro de nós,
Não foi nós mesmos que produzimos, foi o Espírito Santo que habita em nós, que produziu dentro de nós. Se nós temos dons, não fomos nós que aprendemos sentados numa sala de aula, aprendendo os dons e recebendo um diploma. Agora esse fulano de tal pode receber os dons. Não, foi o Espírito Santo que derramou sobre a tua cabeça. Se nós temos alguma habilidade e temos algum conhecimento da palavra, não fomos nós que aprendemos de forma intelectual. Foi o Espírito Santo quem nos inspirou e quem nos ensinou. Porque é impossível, guarde bem isso, é impossível você aprender as Escrituras sem o Espírito Santo. Você pode ter o conhecimento da letra, mas se você não tiver o Espírito Santo ao teu lado te ensinando, você não passa de alguém conhecedor. Mas se não tem o Espírito Santo não vai. Se você não tem o Espírito Santo como aquele que te dá o alicerce, se você não dá espaço para ele te ensinar, então você vai ser um religioso. Que vai usar a Bíblia para pesar e julgar e derramar a ira sobre as pessoas. Esse não é o tempo de ira ainda. Esse é o tempo da misericórdia e da graça. Porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ainda existe tempo para que pessoas sejam salvas. Portanto, não use a tua santidade, nem use as tuas habilidades, nem dons e nem nada daquilo que você recebeu para pesar na cabeça de ninguém. Porque se Deus te chamou e colocou talentos, e todos aqui têm talentos, todos aqui têm dons do Espírito derramados sobre a sua cabeça, todos têm, todos foram chamados. Ninguém foi chamado para sentar numa cadeira e ficar apenas ouvindo ou apenas ser telespectador. Todos foram chamados segundo um propósito que Deus te escolheu antes mesmo do ventre da tua mãe. Então, para quê? Para que você manifeste a glória dele e para que a tua santidade, se existe alguma pureza dentro do teu coração, os dons, os talentos, os teus comportamentos que foram transformados, tudo isso é para ser usado não para você mesmo, mas para glorificar aquele que te chamou. Porque se em dado momento da tua vida você usar qualquer uma dessas coisas para dizer, você viu? Começou a tua queda. Cuidado com o orgulho religioso. Para que você não se sinta superior a ninguém. O próprio apóstolo Paulo fala a carta aos Efésios dizendo: considere os outros superior a você mesmo. E se submeta e sirva os irmãos. Ponto. Então, é mais ou menos assim: todo mundo está no mesmo patamar. Entendeu? Eu apenas estou aqui desempenhando um papel diferente de vocês. Mas eu não sou superior a ninguém de vocês aqui. Ninguém. Apenas sobre mim pesa uma responsabilidade diferente. Porque todos aqui têm uma responsabilidade. E todos aqui foram chamados. Então não caia nessa conversa, não caia. Porque a pior coisa, meu Deus, principalmente nesses tempos agora, a pior coisa que existe é o orgulho religioso, porque quando você começa a se destacar e o Senhor começa a te abençoar, e você começa a ser cheio do Espírito, você vai buscar a presença, a princípio você vai buscar até mesmo com um sentimento genuíno. Mas aí, o Senhor começa a te usar.
começa a usar a gente. E logo em seguida, o que aparece quando você começa a ser usado? Os elogios. Meu Deus, que culto maravilhoso que você ministrou, que você pregou. Que aula maravilhosa! Oh! Eu fui tão impactado por aquela aula. Eu fui tão impactado por aquele culto. Nossa, aquela palavra, nossa, aquele dia que você orou por mim, nossa, aquele dia que você ministrou tal louvor, aquele dia, nossa, que você tocou, aquele dia que você ministrou aquele discipulado, aquele dia que você foi na minha casa fazer uma visita, eu nunca senti nada como senti com você, eu nunca senti nada de igual. E aí aquilo entra, e se você não der glória para Deus, cuidado. Teve um camarada aí, diz que o nome dele é Herodes, foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Entendeu? Um irmão aí que foi lá no palácio, se mostrou e falou, nossa, esse aí é top mesmo, hein? Parece até que é um deus, parece que é, olha, parece que é a quarta pessoa da Trindade. É eu mesmo, sou eu. Queda. Nabucodonosor quis dar uma de... Fui eu que conquistei essa Babilônia, segundo o meu poder. Vai comer com os bichos. Sai fora daqui, Paulo. Entenda bem. Não é o diabo que abate os orgulhosos. Não é o diabo que abate os orgulhosos. Quem abate os orgulhosos? É o próprio Deus que se encarrega. Portanto, nesse início de série de mensagens, já vai se despindo de todo o orgulho no teu coração. Já vá se despindo de todo o orgulho dentro de você. Em nome de Jesus. E nós estamos aqui nesta noite para entender que o Senhor nos chamou. Se o dízimo que entregamos é para adorar e para glorificar Deus com as nossas ofertas. Eles estão fazendo, eu estou dando uma ajudinha lá, entregando uma esmola. Esquece isso. Porque a igreja depende da... Esquece isso. A igreja sempre dependeu e sempre vai depender de Jesus. A igreja continua tendo um cabeça. A igreja não depende de dinheiro de ninguém, não depende de talento de ninguém, não depende de habilidade de ninguém. A igreja depende daquele que é soberano, daquele que está sentado no trono. E ele se humilhou e se fez como homem. E Deus o exaltou e foi colocado até a destra do Pai. E para nos deixar como exemplo, este é o exemplo que nós devemos seguir. O fariseu, ele orava para quem? Você ora para quem? Note bem que ele orava consigo mesmo. Você ora para quem? Para pedir o quê? Para falar o quê? Para interceder pelo quê? Sequer a gente ouve a voz do Espírito. Eu já falei aqui antes. Quando você for orar, posso te dar um para casa? Te dar um... Gente, essas coisas que eu falo não são coisas que eu aprendi em livro nenhum. São coisas que eu levei anos para aprender. Quando você for orar, não ore intercedendo por ninguém. Vá primeiro para a adoração. Fala assim, Espírito Santo, ministra o meu coração. Tem misericórdia da minha vida, porque muitas vezes eu erro, porque muitas vezes eu me desvio da tua presença, porque muitas vezes ao invés de dar ouvidos para o Senhor, eu dou ouvidos para tantas outras coisas. Tem misericórdia da minha vida, Espírito Santo.
Ministra o meu coração. E quando você estiver tendo guerra na hora da oração, você fala assim: Espírito Santo, o negócio está difícil. Ora por mim. Intercede aqui. Toma conta da oração. Porque a tua palavra diz que a gente não sabe orar como convém. Então, que o Senhor intercede por nós, né? Então, toma conta aqui da oração. Porque tem dias que é complicado mesmo. E ali você se derrama na presença do Senhor. E aí o Espírito Santo vai te ensinar e vai constranger o teu coração. E ele, segundo a misericórdia que ele tem, que é um dos atributos, ele vai ministrar o teu coração e vai te ensinar a ter misericórdia. E aí você não vai interceder apenas, Senhor, abençoa o fulano de tal, abençoa a igreja, abençoa os irmãos, abençoa... Não, Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa as mulheres. Tem uma mulher assim, Senhor, está passando por tal situação, tem misericórdia, dá, Senhor, vitória nessas guerras que essa irmã está enfrentando. Senhor, abençoa os homens. Tem homem orgulhoso, Senhor. E os homens orgulhosos não dá o braço a torcer. E não se curva diante do Senhor. E não se curva diante da sua voz. O Senhor ministra, eles ouvem a tua voz, mas não obedecem. Tem misericórdia, Senhor. Agora, se eu sou orgulhoso, até mesmo a minha oração é religiosa. Porque eu vou orar, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu sou topzera. Estou quase chegando aí. Não sou como esses desgraçados, esses roubadores, adúlteros. Engraçado que todos esses que ele orou e ele citou, na verdade, o Senhor chamou todos nós para alcançar esses adúlteros, roubadores, ladrões. O Senhor nos chamou para alcançar exatamente esses que ele quer alcançar. Engraçado, né? Sabe qual é o grande problema? É que o orgulho é feio na vida das pessoas, mas quando é com a gente, não é assim, não é tão feio assim, pastor. É só uma coisinha assim de leve. Só que se o pecado é feio na vida das pessoas, ou não, de qualquer outra pessoa, é feio na minha vida também. Porque eu sou tão alvo da misericórdia, os outros são tão alvos da misericórdia como eu também sou. As outras pessoas também são tão carentes de misericórdia como eu também sou. Porque quem se julga, o próprio texto fala, quem se exalta será humilhado. Ele jejuava para quê? Para quem ele jejuava? Só para dizer, eu jejuo 2 vezes por semana, olha como eu sou bom. Olha como eu sou santo. Ele dava o dízimo para quem? Porque o próprio Jesus fala dos fariseus, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês não praticam a justiça. Então, o fariseu desprezava o publicano, quando na verdade ele deveria ter misericórdia daquele homem. Cuidado para a sua santificação, o seu culto, a sua cerimônia, o que quer que seja. Certo? O seu dinheiro, a gente se entrega, a sua espiritualidade. Não virar um orgulho dentro de você. E você, a ponto de muitos acharem, olha só, guarde bem isso, a ponto de muitos acharem que já estão fazendo demais. Ah não, eu já fui demais hoje essa semana na igreja. Eu já orei demais. Eu já fiz demais. Nós somos eternos devedores. Sinto te dizer. Nós somos eternos, todos nós. Todos nós somos eternos devedores. Por quê, pastor? Quanto custa o sacrifício de Jesus? Uma pergunta. Quanto custa, vai? Em dólares, quanto custa o sacrifício de Jesus?
Quanto custa em euro? Quanto custa o sacrifício de Jesus? Em ouro, vai. Minério mais precioso que existe na face da terra. Quanto custa o sacrifício de Jesus em ouro? Quantas barras de ouro são necessárias para pagar o sacrifício de Jesus? Vamos que a gente se junta como igreja, a gente vai atrás e o ouro é caro, mas a gente trabalha todo mundo junto um bocado de ouro e paga. É impagável. Impagável. Porque ele não morreu por uma única pessoa. Ele morreu por todas as pessoas da humanidade, de todas as épocas, de todas as gerações. É aí que está o grande X da questão. Você teria coragem de morrer por uma pessoa que você quer bem da sua família? Você teria coragem, presbítero, de morrer pela sua filha? Eu teria coragem de morrer pela minha família. A Claésia é até bíblico, né? Porque o próprio escritor de Romanos 5, que é o apóstolo Paulo, por sinal, na verdade é ele, mas não é. Mas enfim, as palavras são dele. No final lá você vai ver que é outra pessoa que escreveu. Mas isso não vem ao caso. Você vai ver que ele fala assim, é bem possível que alguém possa morrer por alguém que ama. Mas e morrer por alguém? Vou chutar o pau da barraca. E morrer por um estuprador? Morrer por um pedófilo? Você teria coragem? Morrer pelo cara que roubou sua moto? Sim, não, porque a parte teórica ela é uma maravilha, né? A parte teórica ela é muito bonita. A hora da prática, que são elas? Você teria coragem de morrer por Hitler? Jesus morreu por ele. E se Hitler no final da sua vida tivesse falado, só fiz chutar o pau da barraca também na palavra, só fiz cagada, só fiz merda. O que eu fiz da minha vida? Eu matei um monte de gente, meu Deus. O que eu fiz da minha vida? Tivesse caído em si. E ele tivesse falado, eu acho que eu preciso desse Jesus mesmo, que esse povo, desse Deus aí que esse povo fala. E tivesse aceitado Jesus. Te pergunto, com o maior de todos os tapas na nossa cara, Jesus teria salvado ele. Para a glória de Deus. Só que o nosso orgulho fala assim, não, nosso orgulho religioso, a gente separa pessoas e faz acepção. Não, esse é merecedor da salvação, esse não. Esse não, pelo amor. Não, que isso? Não. E Paulo? Na nossa concepção, se fosse nos dias de hoje, jamais Paulo poderia ser um pregador do Evangelho. Se os dias da igreja primitiva fossem os dias dos nossos dias, Paulo seria a pessoa mais excomungada, mais criticada nas redes sociais. E dizer, perseguiu os cristãos, agora está dizendo que é crente, e ainda pregador, pastor. Muitas dessas igrejas aí, teria criticado, falando assim, esse cara é um falso apóstolo, é um desgraçado, porque ele matou as pessoas e ele não é merecedor de ser pregador do evangelho. Ninguém é. Ninguém é. Eu não sou merecedor de estar nesse altar. A bem da verdade é essa. Eu não sou merecedor de ser pregador do evangelho, de ser ministro do evangelho nesse altar. De cuidar de vidas, meu Deus, ninguém é. É isso que as pessoas... Só que o orgulho religioso, não.
Não, eu sou merecedor, porque na verdade eu conquistei muitas coisas. Eu fiz muito para Deus. E naquele grande dia, sabe o que vai acontecer? Preguemos em teu nome, fizemos expulsão demônio, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos cruzadas, fizemos tantas coisas e pregamos em teu nome. Eu não vos conheço. Por quê? Porque na verdade eu entendo esse texto da mais simples forma. Por que Jesus não conhece essas pessoas que ele fala que naquele grande dia falaram isso para ele? Porque nenhuma daquelas coisas foi feita para glorificar o nome dele. Ou você acha que os dinheiros, todas essas escândalos que acontecem das igrejas, você acha que ninguém vai dar conta disso? Um dia todos nós estaremos diante do trono branco e eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês e até dos que não estão aqui. Eu vou me sentar diante de Jesus e ele vai falar assim, vamos lá, vai abrir o livro e falar assim, fulano de tal, esse fulano aqui, vamos nos colocar de pé. Eu quero que você entenda essa palavra da forma mais sincera do meu coração e não para pesar sobre você. Mas para constranger o teu coração, para que você entenda que o Espírito Santo ministra o teu coração, para você entender que, na verdade, os atributos todos que ele coloca em você, que ele comunica com você, é para glorificar o nome dele, para que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Para que os atributos, a santidade, a consagração, a pureza, a limpeza, a intimidade, a comunhão, a generosidade que ele desperta, o amor que ele desperta dentro de você, tudo isso é para servir os irmãos, é para ser um instrumento, porque um dia alguém teve que se humilhar, alguém teve que descer para que você fosse servido, para que você fosse alcançado por este evangelho, para que você fosse tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, se posicione hoje na presença do Senhor e abandone o orgulho do teu interior e seja humilde. O Senhor fala, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Ou seja, humildade você aprende com Jesus. A ser humilde e entender, Senhor, eu, na verdade, todo esse tempo que eu gastei, e você confessar diante do Senhor, Senhor, na verdade, todo esse tempo que eu gastei, que eu perdi na minha vida, eu, na verdade, perdi tempo mesmo. E hoje eu quero estar na tua presença. Hoje eu não entendo que, na verdade, a santidade nem fui eu mesmo que produzi, foi o Senhor mesmo que produziu dentro de mim, foi o Senhor que me santificou, foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que me deu autoridade, até mesmo autoridade. Porque a autoridade não é nossa, a autoridade é no nome de Jesus. Ele nos dá autoridade. Olha como eu tenho autoridade. Não, a autoridade vem do alto. E quanto mais você desce, o segredo está. E quanto mais você descer, mais autoridade te será dada. Porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele a quem for humilhado será exaltado. Aquele a quem mais se humilha diante da presença será exaltado e será derramada autoridade sobre ele. Portanto, se coloque hoje na presença do Senhor. E vá descer hoje na casa do oleiro. Vá buscar hoje a santificação. Mas não para você mesmo, não para glorificar o teu nome, não para se exaltar, mas para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Em nome de Jesus. Nada do que nós temos é nosso, tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ou seja, tudo começa nele. Para ele, por intermédio dele.
por Ele, por intermédio dEle e para Ele, todas as coisas terminam nele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, pelo menos eu quero me despir de todo o orgulho no meu coração. Se um dia eu usei da minha posição de autoridade para querer me colocar numa condição superior aos meus irmãos, eu quero, Senhor, colocar a minha vida diante de Ti. Se um dia, porque eu tinha algum nível de santificação, ou alguma espiritualidade, ou por causa da autoridade que eu tinha, eu me coloquei numa condição superior, eu oprimi pessoas, eu desprezei as pessoas e dizendo, eu olhando de forma torta e dizendo, aquele não, eu sou maior. Em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Quando muitas vezes nós nos orgulhamos pela posição que temos, porque muitas vezes nós estamos na igreja, tem misericórdia, Senhor, por causa do conhecimento que adquirimos, e que na verdade foi o próprio Espírito, foi o Senhor que nos ensinou. Tem misericórdia quando muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, e nós não queremos dar o braço a torcer porque somos orgulhosos, porque não damos o braço a torcer, e queremos nos colocar e dizer, não, o outro que vem pedir perdão, o outro é que tem que vir até mim, o outro é que tem que chegar até mim. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós quando somos duros de coração. Nós temos tantos exemplos na Tua palavra, Senhor, de homens e mulheres que foram derrubados, que caíram por causa do orgulho. Nabucodonosor, Senhor, o abateu e fez morar com os bichos na terra. O Herodes foi comido de bicho vivo, Senhor. Jonas, o Senhor o abateu porque ele não queria te obedecer e se submeter. E o Senhor o fez morar na barriga do peixe por 3 dias. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Quando nós achamos e nos sentimos superior, e por causa da nossa posição, por causa da nossa espiritualidade, por causa do nosso conhecimento religioso, nós sequer já somos conduzidos segundo aquilo que sabemos e sequer damos ouvidos ao Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, eu faço as mesmas palavras como daquele publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu desejo a Tua presença para me conduzir. Eu sou dependente do Senhor. Eu não quero, Senhor, me achar, eu não quero, Senhor, sequer um minuto, achar que eu sou suficiente para tomar as minhas próprias decisões. Eu não quero, Senhor, achar que eu sou suficiente a ponto de não mais depender de Ti. Eu não quero, Senhor, me encher de tanto conhecimento a ponto de eu achar que eu não tenho mais nada para saber de Ti. O Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é um mistério insondável. E águas mais profundas eu sempre tenho que mergulhar em Ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação do orgulho, em nos acharmos superiores. Tem misericórdia, pois aquele que se humilha será exaltado. E o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. A palavra em Tiago 4 deixa muito claro que o diabo me resistir, para eu resistir ao diabo e ele fugir de mim, o que eu preciso fazer? Se submeter a Deus. Só que aí que está o porém, o orgulhoso não se submete a Deus.
Resistir, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge de quem se submete a Deus. O diabo só foge porque aqueles filhos de serva, os demônios não fugiram deles, porque eles não eram sujeitos a Deus, porque eles não se submetiam ao Senhor. Esse é o segredo espiritual. Um orgulhoso jamais ele vai se submeter. O orgulhoso ele não se submete, ele pelo contrário, ele se acha superior. Ele está como juiz da obra, está cheio de juízes da obra, está cheio de juízes do corpo de Cristo. Só que nós não fomos chamados para sermos juízes do corpo, nós somos chamados para curar o corpo, porque o corpo cura o corpo. Nós somos chamados para sarar o corpo. Cabeça só tem uma cabeça. Se um corpo tiver duas cabeças, siameses, é anomalia, é fenômeno. Não existe. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O segredo espiritual, palavra de Deus. Para o diabo fugir de você, você precisa se submeter a Deus. Não é tempo. A humildade é uma das coisas mais necessárias nos dias de hoje. No tempo em que a igreja está vivendo, de um modo geral, a humildade é uma das coisas mais necessárias nos dias de hoje. Humildade, para muitas vezes, sabe o quê? Assentar-se na mesa e não falar nada, apenas ouvir. Humildade, o Senhor vai te levar em mesas, que nessa mesa não é para você abrir a boca para falar nada, mas é para você ouvir e se atentar àquilo que Deus tem para você. Apenas desfrutar. Porque o próprio Tiago também diz que o homem seja tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. O orgulhoso ele tem muito a dizer e nada e nem um pouco disposto para ouvir. Então, nesta noite, que nós possamos entender que o orgulho religioso da santidade não nos leva a nada, porque quem se exalta será humilhado. E que se existe algum dom, alguma santificação em nós, é para glorificar a Deus. Sempre é para glorificar a Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Você que nos assiste também da mesma maneira, que você receba. E que tudo isso, nenhum fragmento de orgulho exista dentro de você. E se você quer que o diabo fuja, e que você quer vencer as suas lutas, e quer que o diabo fuja de você, se submeta a Deus, obedeça ao Senhor. E se desprenda, se você pode se despir de todo o orgulho no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.